Ser considerado um fracassado é algo negativo? Isso depende da perspectiva que adotamos. O filósofo estoico Epicteto expressou ideias significativas sobre os objetivos que geralmente buscamos na vida. Nesse vídeo, vou falar um pouco sobre essas ideias expressadas por Epicteto. Aquilo que a sociedade moderna muitas vezes enxerga como indicadores de sucesso, como riqueza e fama, Epicteto considerava como de pouca importância em comparação com as coisas verdadeiramente valiosas que só podem ser encontradas internamente. Ele observou que a busca constante por conquistas e validação nos impede de alcançar algo muito mais grandioso. Um estado de felicidade que permanece sem alteração, mesmo diante das incertas circunstâncias externas, incluindo as opiniões alheias. No entanto, nosso medo de sermos rotulados como fracassados muitas vezes nos leva a suportar sofrimentos em troca da aprovação de terceiros. Que situação triste nos encontramos, pois ao investir nosso emocional em bens externos, nos tornamos dependentes deles, sacrificando assim nossas chances de alcançar a verdadeira felicidade e liberdade. Seguindo o ensinamento de Epicteto, devemos estar dispostos a renunciar ao que ele chamava de coisas menores. E se isso nos leva a ser considerados fracassados perante os olhos da sociedade, então esse é um preço que vale a pena pagar. Desejo ressaltar que este vídeo adota uma perspectiva estoica, e a narração aqui feita por mim é com base nos princípios filosóficos de Epicteto, apresentando uma abordagem alternativa para discernir o que possui relevância em nossa existência, abordando o conceito de ser um fracassado e por que ser visto como um fracassado não implica necessariamente que seja uma condição negativa. A anatomia do fracassado. O que é ser um fracassado? Se observarmos as definições presentes em alguns dicionários, um fracassado é ser considerado alguém incompetente, incapaz de alcançar o sucesso. No entanto, a competência e o sucesso são conceitos subjetivos, dependentes da perspectiva de cada observador. Quando alguém é considerado competente, para algumas pessoas, uma pessoa pode ser vista como competente, enquanto para outras, a mesma pessoa pode parecer incompetente. O mesmo acontece em relação ao sucesso. Quando alguém atinge o sucesso, para muitos construir e administrar uma pequena empresa, como um lava-jato de bairro, é um feito notável. Por outro lado, para alguns, o sucesso significa colocar pessoas em outro planeta. As definições de competência e sucesso são flexíveis e evoluem com a mudança do espírito da época, dependendo dos diferentes contextos sociais, grupos demográficos e também das influências culturais e religiosas. Portanto, o conceito de ser um fracassado é fluido e vago, essencialmente refletindo a percepção alheia. No entanto, se considerarmos essa ideia de fracassado no contexto da sociedade de consumo e do atual sistema capitalista, podemos observar que ela está intimamente ligada à busca de bens materiais externos, especialmente riqueza e notoriedade. As pessoas têm diferentes visões do que é necessário para se sentirem completas, e essas perspectivas variam amplamente. Para muitos, a sensação de completude envolve ter um emprego bem remunerado, um parceiro atraente, uma família com 2 ou 3 filhos e uma televisão de 50 polegadas na sala da casa. Para outros, essa imagem inclui a conquista de um grande número de seguidores nas redes sociais e a pertencer a um círculo social diversificado, o que é considerado como prova de sua atratividade. Mas o que acontece se não se encaixar nesse molde geral? Nesse caso, você pode ser rotulado como alguém que não atingiu os padrões convencionais, alguém incapaz de alcançar o sucesso na vida, o que muitas vezes é associado a ser um fracassado. É triste perceber que ser considerado um fracassado não é apenas uma derrota nos olhos dos outros, mas também pode resultar em zombarias e críticas. No entanto, devemos nos questionar sobre a importância de alcançar o que a sociedade considera como ideal e sobre o quão negativo é ser alvo de ridicularização quando não seguimos esse caminho. É nesse ponto que as lições de Epicteto se tornam relevantes. Abandonando a busca pelo supervalorizado, o que é que realmente desejamos? O que torna bens materiais ou popularidade nas redes sociais tão atraentes? Em essência, é a promessa de felicidade que essas coisas nos fazem perseguir. Sonhamos com um mundo onde somos admirados por muitos, desfrutando de momentos relaxantes na praia, recebendo comentários e curtidas em nossas postagens nas redes sociais.
Mas será que essas conquistas materiais são realmente tão gratificantes como imaginamos? Por um período, essa forma de vida pode parecer incrível, mas eventualmente nos adaptamos a ela e retornamos à nossa felicidade fundamental, que agora parece ter um custo muito mais elevado. Epicteto não valorizava particularmente esses bens externos. Ele os descrevia como frágeis, submissos e, o que é mais importante, além do nosso controle. Ao buscar riqueza e fama, estamos perseguindo algo que é inconstante, algo que pode ser perdido em um instante. Além disso, a busca por essas metas frequentemente envolve um custo significativo. Um preço que muitos estão dispostos a pagar, mas que também resulta em muitos sacrifícios. Por exemplo, ele menciona alguém que deseja triunfar nas Olimpíadas, uma busca que ainda hoje pode render grande respeito. No entanto, ele nos incentiva a considerar cuidadosamente os sacrifícios necessários e até que ponto esses sacrifícios realmente nos beneficiam. Ele citou: "Você deve obedecer às regras, submeter-se a uma dieta, abster-se de guloseimas. Exercite seu corpo, quer você escolha ou não, em uma hora determinada, no calor e no frio. Você deve beber não água fria, nem às vezes até vinho. Em uma palavra, você deve entregar-se ao seu mestre como a um médico. Então, no combate, você pode ser jogado em uma vala, deslocar o braço, torcer o tornozelo, engolir poeira, ser chicoteado e, afinal, perder a vitória. Então, essa busca realmente vale a pena? É sensato submeter-se a tanto esforço? Particularmente quando consideramos que a busca por elogios públicos é volátil e pode se transformar em vergonha pública num piscar de olhos. Essas coisas não são consistentes, como salientou Epicteto. Ele enfatizou que só devemos perseguir aquilo que está sob nosso controle direto, ou seja, as qualidades internas como contentamento, alegria, ação correta, tranquilidade e autodisciplina. Tudo o mais é supervalorizado e secundário. Epicteto repetidamente destacou a diferença entre a realidade das coisas e a imagem que projetamos em nossas mentes. Por exemplo, ele nos lembrou que há uma discrepância entre a forma como vemos nossos entes queridos e quem eles realmente são. Mesmo que alguém veja sua esposa e filhos como únicos e desejáveis acima de todos os outros, eles continuam sendo seres humanos, iguais a todos os outros. O que os torna especiais para nós é a maneira como os percebemos, não sua essência intrínseca, desprovida de nosso julgamento. Podemos aplicar essa lógica a tudo o que é externo. O que torna um objeto de desejo tão atrativo? É a própria natureza do objeto ou a forma como o enxergamos? Com frequência somos influenciados pelo desejo de seguir a multidão, simplesmente porque todos o fazem. Além disso, não queremos ser o que a maioria não quer ser, um fracassado. Isso não implica que seja errado querer o que os outros querem, mas nos faz refletir sobre a importância de questionar nossos desejos e prioridades. Em várias situações, seguir o que a maioria faz pode ser vantajoso para a nossa saúde e bem-estar. No entanto, em muitos outros casos, essa não é a realidade. É necessário um certo grau de discernimento e bom senso para determinar se é mais sensato não aderir à corrente majoritária. Epicteto valorizou acima de tudo um estado de felicidade e liberdade, colocando-os como prioridades máximas. Ele argumentava que devemos estar dispostos a abandonar aquilo que nos impede de alcançar essa felicidade e liberdade genuínas. Se isso nos coloca na categoria de fracassados perante os olhos dos outros, então que assim seja. Por que ser considerado um fracassado não é algo terrível? O que torna ser rotulado como um fracassado tão negativo? É realmente um destino trágico por si só? Ou será que o vemos dessa maneira simplesmente porque assim o é visto pelos outros? Vamos supor que tenhamos o suficiente para satisfazer nossas necessidades básicas, mas não temos círculos sociais intrigantes, não temos parceiros românticos, não possuímos um grande número de seguidores nas redes sociais e nossos empregos não são excepcionais. Como resultado, as pessoas nos classificam como fracassados, sugerindo que somos de alguma forma inferiores àqueles que fazem esse julgamento. Ser percebido como inferior pelos outros pode ser assustador para muitos, pois atinge diretamente seus egos e a narrativa que constroem sobre si mesmos. Mas será que alguém é verdadeiramente inferior apenas porque lhe faltam certas circunstâncias externas? Ser rico e famoso faz de alguém uma pessoa melhor do que outra que é menos afortunada e menos conhecida?
Segundo a lógica de Epicteto, esse tipo de raciocínio é, na verdade, bastante absurdo. Ele citou: esses raciocínios não têm relação. Sou mais rico que você, portanto sou melhor. Sou mais eloquente que você, portanto sou melhor. A conexão é antes esta. Eu sou mais rico que você, portanto minha propriedade é maior do que o seu. Sou mais eloquente que você, portanto meu estilo é melhor que o seu. Mas você, afinal, não é propriedade nem estilo. As nossas circunstâncias externas têm pouco a dizer sobre o nosso bem-estar interior, algo que é verdadeiramente valorizado do ponto de vista estoico. No entanto, muitas vezes atribuímos a essas circunstâncias uma importância excessiva, a ponto de estarmos dispostos a sacrificar nossa felicidade e liberdade só para evitar sermos percebidos como insuficientes ou inferiores perante os olhos da sociedade. No entanto, é importante lembrar que ser considerado um fracassado em si mesmo não é algo intrinsecamente negativo. O que realmente importa é como reagimos a isso. Se olharmos para aspectos como a busca por elogios públicos, reputação e aprovação dos outros, veremos que são, na verdade, opiniões efêmeras e volúveis. Elas são frequentemente ilusórias, baseadas em aparências falsas e totalmente fora de nosso controle. Ao percebermos a natureza fugaz e insubstancial desses elementos, podemos aprender a ser indiferentes a eles. Isso nos faz compreender que ser rotulado como um fracassado não é uma tragédia. Na verdade, ser considerado um fracassado não prejudica nossa capacidade de encontrar a felicidade e a liberdade. Pelo contrário, é o esforço excessivo para evitar esse rótulo que pode nos privar desses estados desejados. Ele citou: deixe que a morte e o exílio e todas as outras coisas que parecem terríveis estejam diariamente diante de seus olhos, mas principalmente a morte. E você nunca terá nenhum pensamento abjeto, nem muito ansiosamente cobiçará qualquer coisa. Um custo que merece ser pago. Independentemente da direção que escolhamos seguir, há sempre um preço a ser pago. A questão crucial é: que preço estamos dispostos a suportar? Epicteto estabelece uma distinção nítida entre essas duas alternativas ao declarar: seja um filósofo ou um dos comuns. A escolha de ser um dos comuns, a opção mais comum para a maioria das pessoas, não é isenta de custos, e esse custo recai sobre nosso bem-estar interior. Estamos dispostos a pagar o preço necessário para alcançar o que é amplamente considerado desejável, como riqueza e elogios, em troca de nossa liberdade, saúde e paz interior. Isso nos leva a entrar na corrida incessante para acompanhar os outros. Optar por ser um filósofo significa que estamos dispostos a pagar o preço de provavelmente não ter, ou pelo menos não perseguir o que a maioria busca. É provável que levemos um estilo de vida simples, despretensioso e desprovido de prazeres externos, o que muitos considerariam como o arquétipo de um fracassado. No entanto, conforme ensina Epicteto, um verdadeiro filósofo sempre coloca a paz interior e a felicidade acima de tudo, mesmo acima do trabalho, do dinheiro e até da saciedade material. Ele citou: se você quiser melhorar, rejeite raciocínios como estes. Se eu negligenciar meus assuntos, não tem renda. Se eu não corrigir meu servo, ele será mau. Pois é melhor morrer de fome, isento de tristeza e medo, do que viver na riqueza com perturbação. E é melhor que seu servo seja mau do que você infeliz. Apesar de parecer um pouco radical, Epicteto não é inflexível na priorização do que ele considera realmente valioso. Para alcançar uma invencibilidade verdadeira, precisamos estar dispostos a renunciar a tudo. Qualquer coisa externa a qual nos apegamos, por menor que seja, automaticamente exerce influência sobre nosso estado mental. Desapegar-se de tudo isso é um caminho desafiador, repleto de obstáculos, com pouca recompensa visível, e até mesmo envolvendo perdas e resistência. Ele citou: você terá que renunciar à sua comodidade, trabalhar duro, deixar as pessoas para trás, ser desprezado pelos servos, ser ridicularizado e, na melhor das hipóteses, receber migalhas, quando se trata de reconhecimento e posição em todos os assuntos. Considere esses custos e veja se você está disposto a pagá-los para obter paz, liberdade e tranquilidade. Se você não estiver disposto, fique longe da filosofia. Então você é considerado um fracassado perante os olhos dos outros? Você é alvo de zombarias e até mesmo de desprezo. À primeira vista,
Isso pode parecer uma situação terrível. A reputação de ser um fracassado parece indicar uma posição frágil e lamentável. No entanto, essa situação também possui suas vantagens notáveis. Ela nos permite não nos submetermos às normas estabelecidas pelos outros e a conservar a energia que de outra forma teríamos desperdiçado em busca do que Epicteto denominou coisas menores, simplesmente para sermos percebidos como suficientes. Em resumo, ser rotulado como um fracassado traz a vantagem de não pagar o preço por não ser considerado um sucesso. E de maneira irônica, isso pode até transformar um fracassado em um vencedor. Baseando-nos nas palavras de Epicteto, é preciso sabedoria para discernir o que é genuinamente benéfico e a força para persistir nesse caminho de forma consistente, ignorando as considerações como elogios, riqueza, poder e posição social. Como ele afirmou, não quero ser um general, senador ou cônsul, quero ser livre. E a única maneira de alcançar a liberdade é desprezar as coisas que estão além de nosso controle. Se desejar, compartilhe seus pensamentos nos comentários sobre o tema abordado. Espero que o nosso conteúdo possa te ajudar nessa jornada da melhoria contínua. Considere em inscrever-se no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo e explorar outros vídeos no canal repletos de sabedoria milenar que certamente serão do seu interesse. Até o próximo vídeo.